Palavras ao vento, Demétrio Magnólio no Globo. A metáfora banaliza as tragédias do passado. Comunista, ditador, genocídio, fascismo. A direita e a esquerda, atiradas ao vento, saraivadas de palavras esvaziam os conceitos. A linguagem importa, e sua deterioração, custou, mas saiu, assinala um declínio. Ninguém entre pessoas sãs dá atenção ao vício olavo bolsonarista de classificar como comunista qualquer voz crítica, de nacionalistas de esquerda, social-democratas, centristas, conservadores ou aliados de ontem. Nas redes de insultos de um governo que sustenta um gabinete do ódio com recursos públicos, até o muro já figura entre os devotos de Lenin ou de Stalin. Mas a paisagem é outra. Quando a palavra emana de quem não pertence à seita de malcriados instalada no Planalto. Ditador é o rótulo que o Eduardo Moreira, líder do movimento Somos 70%, aplicou sobre a imagem de Jair Bolsonaro. Moreira era uma criança no outono da ditadura militar. Contudo, engenheiro, investidor e sócio do Pactual, com histórico de envolvimento com corrupção, não tem álibi para proferir bobagens. O presidente, eleito democraticamente, sonha com a restauração do AI-5, mas não consegue nomear um diretor da Polícia Federal ou ocultar as estatísticas da pandemia. Se ele fosse ditador, o manifesto do Somos 70% não seria publicado e seu articulador estaria preso. Moreira pertence à era das redes sociais, um tempo de destruição em massa do sentido das palavras. Escreva poucos caracteres, simplifique o raciocínio, não use adversativas, provoque impacto. A receita do Face ou do Twitter tem efeito anestésico, mobiliza as redes enquanto entorpece a sociedade. Se ditadura é isso, por que trocar o teclado pela rua? A denúncia de um genocídio negro veio à luz 4 décadas atrás, no título de um livro de Abdias do Nascimento. Genocídio é a eliminação física deliberada de uma população inteira. Rafael Lemkin, judeu polonês, criou o conceito em 1954, inscrevendo-o no direito internacional. Casos clássicos são o genocídio armênio de 1915, o Holocausto de 1941-1945 e os do Camboja de 1975 a 1979 e de Ruanda em 1994. No Brasil, os negros são vítimas de racismo e violências policiais cotidianas, não de genocídio. Prova? A população negra não foi exterminada, antes ou depois de Abdias, mas cresce em termos absolutos e relativos. O genocídio negro entorpece, desviando o foco de crimes intoleráveis para um fantasma retórico. O mesmo se passa com a acusação ritualizada de que o governo pratica uma política genocida diante da pandemia. A negligência com a saúde pública deve ser qualificada como crime de responsabilidade, mas inexiste um plano exterminista. Se a palavra terrível colide com a realidade, por que acreditar na parte verdadeira do discurso dos que a manipulam? A metáfora banaliza as tragédias do passado e converte as disputas do presente num teatro de sombras. A substituição do que ocorre de fato por espectros de uma outra história, fascismo, acusação da moda, é uma ideia fora de lugar. Na história, o fascismo é um movimento popular antiliberal. O líder fascista assalta o poder à frente de um movimento de massas, servindo-se de milícias armadas que depois serão dissolvidas. O regime fascista reorganiza a sociedade e a economia em bases corporativas sob rígido comando estatal. O olavo bolsonarismo, com seus punhados de ignorantes vestidos em camisas amarelas e as miragens ultraliberais de seu ministro da Economia, está tão distante do fascismo quanto o PT está do comunismo. A esquerda que grita fascismo é uma vítima intelectual da queda do Muro de Berlim. O evento rompeu sua tão invocada aliança com o futuro, condenando-a a interpretar a história como eterna repetição. A armadilha faz sua linguagem coincidir com a dos antifas, herdeiros dos grupos europeus de ação direta dos anos de 1970 que identificam a democracia ao fascismo para combater a primeira. A era das redes sociais instala uma ditadura da metáfora. Batizamos fenômenos novos com nomes antigos, não para decifrá-los, mas para produzir o efeito desejado na audiência. Na prática, a intenção não se realiza. Cedo ou tarde,
as pessoas descobrem que a palavra degradou-se em um mero ruído. Demetrio Magnoli. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.